E aí, turma, tudo bom com vocês? Professor Lucas do Odon aqui mais uma vez para a resolução de uma questão da banca VUNESP. Vamos lá? Antes de tudo, eu gosto de ensinar para o meu aluno uma técnica que comigo funciona muito, que é estudar pelo SPC. Para quem está devendo, não precisa se assustar, porque o SPC, nesse caso, não é o Serviço de Proteção de Crédito. Não está relacionado com o Serasa. O SPC ele vai ser uma junção de sorte, prática e conhecimento. Sorte, ela ainda é um pouco controversa, mas você precisa de uma certa sorte para estudar exatamente aquilo que caiu na prova, naquela sua revisão de 15 minutos antes de entrar no portão, você lê alguma coisa que caiu naquela questão. Você precisa de uma sorte para estar bem naquele dia, mas a gente conversa sobre a sorte no final da aula. Precisa de prática para resolver as questões, uma técnica de resolução de questão. Por quê? Porque se você vai, no final de tudo, se preparar para resolver questões, um conjunto de questões que é a prova, se você resolve muitas questões antes, você já sabe como aquela banca gosta de cobrar o conteúdo, você já tem um conhecimento melhor, uma prática, uma técnica melhor na resolução das questões. E o conhecimento é o conhecimento teórico. Então você assistir às aulas, ler os livros, ler os materiais que a gente deixa como apoio antes e depois das aulas, tá? Então, se você já é o nosso aluno, seja muito bem-vindo. Eu espero que essa aula ajude vocês ainda mais na absorção do conteúdo. Se você ainda não é o nosso aluno, clica no QR Code aqui embaixo. Seja muito bem-vindo a essa aula, mas conheça toda a nossa plataforma e tudo que nós temos para lhe oferecer, tá certo? Então, essa questão ela foi retirada do Odon Questões. Esse Odon Questões é uma plataforma atrelada ao Odon Concurso, onde a gente consegue, como o próprio nome já diz, resolver as questões. Então entra na prática daquilo que eu tinha comentado. A gente consegue resolver questões, observar o nosso desempenho, ver das questões que foram resolvidas, aquelas que foram acertadas, fazer simulados, resolver provas antigas e também você consegue montar cadernos personalizados. Cadernos onde você pode colocar questões de determinado assunto, de determinada banca, e isso ajuda muito vocês na resolução dessas questões e na obtenção do conhecimento. Tá certo? Então, vamos lá. Banca VUNESP do ano 2025. As fraturas mandibulares incompletas com flexibilidade do osso são classificadas como fratura. Letra A, cominutiva. Letra B, simples. C, em galho verde. D, composta. E E, complicada. Existe um livro que é esse Dicionário Médico Ilustrado de Dorland, que fez a classificação de todas as fraturas. Ele determinou isso. E quais são essas classificações? A gente pode dividir as fraturas em 10 tipos: simples ou fechada, composta ou aberta, cominutiva, galho verde, patológica, múltiplas impactada, atrófica, indireta e complicada ou complexa. A gente poderia simplesmente dar a resposta da questão para vocês e ficar por isso mesmo, mas o Odon Concurso ele gosta de trazer um conteúdo mais aprofundado para preparar o aluno, não só para a resolução daquela questão em específico, mas também para todas as outras relacionadas àquele tema. Então, eu vou trazer um referencial teórico sobre cada um desses tipos de fratura, tá certo? Primeira de todas é uma fratura simples. O que é uma fratura simples ou uma fratura fechada? É uma fratura que não produz uma ferida aberta em contato com o ambiente externo, seja através da pele, mucosa ou ligamento periodontal. Lucas, o que é que significa isso? Às vezes o paciente ele quebra um braço e na hora que ele quebra o braço, às vezes não fica exposto. Então, é aquela fratura que não é exposta. Então, a gente consegue ver aqui, claro, aqui eu trouxe só as tomografias de casos que apareceram durante a minha residência de bucomaxilo. A gente precisaria ver o clínico também, porque às vezes uma fratura dessa, mesmo sem um grande deslocamento, ela tem uma comunicação, ela faz uma laceração da mucosa. Mas vamos considerar que essa não teve. Essa é uma fratura simples, uma fratura fechada, que não tem comunicação com o meio externo. Quando a gente olha uma fratura composta ou aberta, é a fratura na qual há uma ferida externa, envolvendo pele, mucosa ou ligamento periodontal, que se comunica com a quebra do osso. Mas, Lucas, eu estou vendo que essa fratura ela parece mais alinhada do que a outra. Realmente está. Nessa fratura simples, ela está mais deslocada, os ossos saíram mais da posição.
Porém, tá vendo que essa fratura ela corre para o espaço entre os dentes? Ela fica entre o dente 34 e o dente 35, entre o primeiro premolar inferior esquerdo e o primeiro premolar, e o segundo premolar inferior esquerdo. E nesse momento ela se comunica com a área do ligamento periodontal, logo tem uma comunicação com o meio externo. Então, toda e qualquer fratura que vai envolver aquele espaço entre os dentes que atinge o ligamento periodontal, ela deixa de ser uma fratura simples e já é uma fratura composta ou uma fratura aberta. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque essa comunicação com o meio externo pode levar o paciente a desenvolver uma infecção. Uma fratura cominutiva é aquela onde o osso é estilhaçado ou esmagado. Então tem vários pedaços de osso naquela região, como a gente vê nessa imagem aqui. Uma fratura em galho verde, imagina um galho verde mesmo. Na hora que você tenta quebrar, você até pode conseguir se colocar muita força, mas na grande maioria das vezes ele vai envergar, como mostra aqui na imagem. Então, aqui é uma imagem em galho verde. Uma das corticais ela permanece inteira, enquanto a outra está quebrada. Uma fratura patológica é uma fratura que ocorre a partir de uma lesão leve em razão de uma doença pré-existente. Lucas, o que é que isso significa? Vamos pegar esse exemplo. Pode ser com cistos, pode ser com tumores, ou como pode ser esse caso que eu vou mostrar. Imagina esse dente aqui, você está vendo, ele tem uma lesão periapical extensa, ele precisa ser removido. E a partir do momento que a gente fez a remoção desse dente, depois de um tempo, o paciente ele teve um trauma nessa região. Um trauma leve, não foi um trauma extenso. Mas como tinha um alvéolo daquele dente que não tinha se regenerado, ele não tinha cicatrizado completamente, causou uma área de fragilidade. Então, um trauma leve na região causou uma fratura. O mesmo pode acontecer com cistos, com tumores, com patologias maiores, mas eu trouxe esse caso para mostrar que dentes ou alvéolo dele pode causar uma fratura patológica. Fraturas múltiplas é uma variedade na qual existem duas ou mais linhas de fratura no mesmo osso que não se comunicam uma com a outra. Então a gente consegue perceber uma fratura nessa região anterior da mandíbula e também uma fratura na região de ramo e côndilo. Então são duas fraturas em áreas diferentes, onde essas linhas de fratura não se comunicam. Uma fratura impactada é aquela fratura onde um fragmento é firmemente levado a outro. A gente também pode falar de forma mais informal uma fratura encavalada. Então a gente percebe aqui, é olhando de baixo esse paciente, certo? A gente tem esse osso aqui do lado direito, porque na tomografia é invertido, né? Do lado direito, ele está encavalado, ele está impactado por trás desse coto ósseo do lado esquerdo. Já uma fratura em uma mandíbula atrófica é quando a fratura ela acontece por conta da atrofia do osso. Então, esse paciente idoso, ele possuía uma mandíbula atrófica, houve uma queda, ele fraturou essa região, tá? Uma mandíbula mais fina, mais frágil. Uma fratura indireta é quando a fratura ocorre distante do local do ferimento. A gente chama isso de fratura a contragolpe. É muito comum quando o paciente ele tem um trauma na região do mento e esse trauma ele se dirige até a região do côndilo. Então, o trauma foi no mento, mas fraturou o côndilo. É o que a gente consegue ver aqui. Teve um trauma nessa região anterior, região do mento, fraturou, mas a força foi tão extensa que levou essa fratura também ao côndilo. Então é muito comum que aconteça, por exemplo, em crianças, sempre que uma criança cair, bater o queixo, bater o mento, deve-se suspeitar de uma fratura de côndilo. E é por isso que a gente falou na nossa aula de anatomia que existe o colo do côndilo, para que esse côndilo frature antes dele entrar na base do crânio. E por fim, uma fratura complexa ou uma fratura complicada é uma fratura que há uma lesão considerável do tecido mole adjacente ou das partes adjacentes, podendo ser simples ou composta. Então, esse trauma foi num paciente que chegou no carnaval. Pelo nível de, eu não vou trazer o caso clínico, a parte do tecido mole do paciente, mas na hora que a gente observa toda essa fratura, a extensão da fratura, imagina como estava o tecido mole. Teve uma laceração grande na pele, todo o tecido gengival estava comprometido, então torna uma fratura complicada ou complexa. E com isso, eu trouxe essa imagem, é só um resumo de tudo que a gente falou. Para quem já assiste às minhas aulas, sabe do símbolo da atenção e também do tom, o gato do Odon que ensina o pulo do gato.
para vocês. Então, resolvendo a questão, aquelas fraturas que são incompletas, com flexibilidade do osso, a gente vai ter as fraturas em galho verde. Resposta da questão, letra C. Só relembrando, aquilo que eu falei da sorte ser um pouco controversa, quanto mais você estuda, mais sorte você vai ter na hora da prova. E a sorte é quando a preparação, que é isso que vocês estão tendo agora, encontra com a oportunidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Podem contar com a gente para tudo aquilo que vocês precisarem. Qualquer dúvida, entre em contato com a equipe do Odon Concurso. A gente está aqui exatamente para isso. E quem não é nosso aluno, acesse o QR Code e tem acesso a toda a nossa plataforma. Muito obrigado por tudo e até a próxima.